Os estudos científicos estão sempre tentando desvendar segredos. Claro que podemos manter alguns guardados, né? Por exemplo, como já não temos mais pistas de por onde andam os personagens de Dom Casmurro, não podemos mais encontrar seus materiais genéticos, preservando o célebre dilema se Capitu traiu ou não Bentinho. Se fosse hoje, o romance de Machado de Assis poderia ter outro desfecho com um simples teste de DNA. Um dos responsáveis pela possibilidade dessa descoberta foi o britânico Alec Jeffreys. Em 1984, ele conseguiu realizar pela primeira vez um teste de identificação por DNA. E desde então, foram se aprimorando as técnicas que permitem diferenciar e relacionar pessoas através de seu material genético. Esses testes têm várias aplicações. As principais são para a descoberta de paternidade e também para a descoberta de autores de crimes e delitos, através de pistas deixadas nos locais do crime. Mas como funciona esse processo? Em praticamente todas as partes do corpo dos seres vivos, como fios de cabelo, saliva, sangue, etc., encontramos DNA. Alguns trechos do DNA, os genes, apresentam as instruções para a célula construir proteínas específicas. Ou seja, ali estão as informações herdadas de nossos pais de como somos formados. No DNA, há também sequências repetidas de nucleotídeos que não resultam em nenhuma proteína. São os chamados microsatélites. Ou seja, diferente das sequências que codificam proteínas e trazem informações sobre quantas orelhas vamos ter, qual a cor de nossos olhos ou qual será nosso tipo de sangue, nos microsatélites não há informações específicas. Isso faz com que os microsatélites possam se modificar e apresentar sequências e números de repetições muito diversos. E por causa dessa variabilidade, fica fácil identificar o indivíduo e seu parentesco. Todos herdamos microsatélites de nossos pais e possuímos microsatélites completamente diferentes de pessoas com parentesco distante ou mais ainda de pessoas sem nenhum parentesco. O procedimento para identificar essas informações contidas nos microsatélites é bastante delicado e extremamente importante em investigações. Por isso, sua tecnologia está sempre sendo aperfeiçoada. Por exemplo, no início, as sequências usadas para a comparação eram as VNTRs, ou Variable Number Tandem Repeats. Hoje usam-se as STRs, ou Short Tandem Repeats. A diferença é que as últimas têm um comprimento menor, o que diminui a chance de variação ao longo do tempo. O DNA recolhido passa por um processo de extração e purificação. Depois disso, o material genético passa por um processo chamado PCR, ou Polymerase Chain Reaction. O PCR é uma reação que aumenta o número relativo de uma sequência de DNA específica. Neste caso, a sequência-alvo são as STRs. Como as sequências de DNA possuem tamanhos diferentes, elas vão se deslocar em velocidades diferentes dentro do gel. Sequências maiores são mais pesadas e deslocam-se mais lentamente no gel. Já as menores são mais leves e por isso deslocam-se mais rapidamente. Após a separação das repetições de tamanhos diferentes feitas pela eletroforese, o material genético é destacado através de um processo de tingimento, formando uma barra na gelatina chamada de banda. A comparação dos padrões formados por essas bandas, com diferentes tamanhos de repetição, é o teste para identificação por DNA. Portanto, ao se isolar o material genético de Capitu, de Bentinho e do filho Ezequiel, bastaria analisar as variações nos tamanhos das repetições de seus microsatélites. Se o resultado apontasse que todas as bandas no DNA da criança apresentassem tamanhos idênticos no DNA da Capitu e do Bentinho, se confirmaria que ele herdou essas repetições, tanto de Bentinho quanto de Capitu. Agora, se o resultado apontasse bandas da criança de tamanho idêntico ao do DNA de Capitu e outras bandas que não estivessem nem no DNA dela, nem no de Bentinho, então se confirmaria que Ezequiel não é filho de Bentinho. Exatamente pela importância de descobertas como essa, existem duas grandes questões sobre o tema. Uma delas é de cunho técnico e diz respeito ao cuidado necessário para que não haja contaminação ou degradação das amostras, mantendo assim sua credibilidade para avaliação. A outra é ética e diz respeito ao uso dessa informação. Como ela é usada para ligar suspeitos a cenas de crime e a vítimas, definir disputas paternais, definir disputas relacionadas com imigração, e até mesmo na conservação da vida natural, apontando o tráfico de espécies em extinção, a preocupação é sobre quem é responsável por essa informação.
quem tem acesso a esses dados e com qual finalidade eles podem ser usados. Conhecimentos dessa magnitude são muito importantes, mas a manipulação cuidadosa e ética dessas informações é fundamental.